Há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, o nosso sistema solar começou a emergir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem colapsou num disco rodopiante de matéria que foi ficando cada vez mais quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio. E sem mais nem menos nasceu o nosso Sol. E a Terra também estava a caminho. Após o nascimento da nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais afastadas do disco giratório começou a aglomerar-se. Estes aglomerados seriam as sementes dos planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, tornavam-se maiores e mais esféricos. Os aglomerados nas regiões mais frias do sistema solar eram maioritariamente constituídos por gelo, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas interiores, como Marte e a Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa. Vulcanicamente falando, expeliu gases como o sulfureto de hidrogênio, o metano e o dióxido de carbono. Estes gases constituíram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas, e em breve a Terra sofreu uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, embateu diretamente no nosso jovem mundo. Esta colisão épica atirou pedaços de matéria para toda a órbita da Terra. E depois a gravidade uniu-os no que hoje conhecemos como a Lua. Nesta Terra quente e primitiva não havia oceanos. Toda a água existia como gás. Mas há 3 bilhões e 800 milhões de anos, o nosso planeta arrefeceu o suficiente para a água se condensar e se tornar líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem Terra e transformou-a num mundo de água. H2O é um ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Assim, com toda aquela água, a vida surgiu na Terra há cerca de 3 bilhões e 700 milhões de anos. As primeiras formas de vida eram organismos microscópicos, mas foi quase 1 bilhão de anos depois disso que alguns destes organismos mudaram o curso do mundo. A Terra não permaneceu como um mundo de água durante muito tempo. Em breve, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas chamam-lhes crátons. À medida que mais e mais terra emergia do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Valbara não era exatamente um supercontinente. Era bastante pequeno. Os cientistas pensam que era mais pequeno do que o continente da Austrália. Há cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos, as cianobactérias evoluíram e tornaram-se os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Finalmente, tínhamos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais hospitaleira. E o resto é história. Estou brincando, ainda temos um longo caminho a percorrer. Com todo este novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono, e isso tornou o planeta muito frio. Grande parte do nosso jovem mundo congelou e a Terra assistiu à sua primeira idade do gelo. Agora, à medida que a atmosfera da Terra mudava, os continentes também se moviam. Separaram-se e voltaram a juntar-se no supercontinente seguinte, Rodínia. Rodínia era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E a vida? Bem, a vida tornou-se finalmente mais complexa. Mas então algo aconteceu. Rodínia partiu-se e formou-se um novo supercontinente. Este chamava-se Panotia. Então, entre cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de nova vida. Esta altura foi chamada a Explosão Cambriana. E os animais que evoluíram durante este período tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. Os mais famosos de todos eram as trilobites de aspecto alienígena. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima alterou-se subitamente e a temperatura do oceano mudou drasticamente. A Terra assistiu ao seu primeiro fenômeno de extinção em massa. Esta foi a extinção ordoviciano-siluriana. E a maior parte da vida que se estava a espalhar pelo planeta desapareceu. Muitas destas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos atualmente na Terra. Algures entre 420 e 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores surgiram do solo da Terra. E os primeiros animais também chegaram à Terra. Há 250 milhões de anos, o planeta estava coberto pelo nosso último e vasto supercontinente, a Pangeia. Infelizmente, foi também durante este período que a Terra testemunhou o maior evento de extinção em massa da nossa história, a Grande Morte. Enormes quantidades de gases com efeito de estufa e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Mas esta extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a evolução da próxima vaga de animais. Há 240 a 230 milhões de anos, apareceram os primeiros dinossauros. Durante os 150 milhões de anos seguintes, eles dominariam a Terra. Se estivesses lá, terias visto o gigantesco saurópode argentinosaurus, o maior animal terrestre de sempre. Ou terias sido perseguido por um dos maiores predadores de topo da Terra, o T-Rex. E também terias visto a Pangeia a separar-se e a formar os continentes que conhecemos hoje. Talvez já saibam para onde isto vai. Há 66 milhões de anos, um asteroide embateu no nosso planeta, exatamente onde está agora o México, e lançou tantos detritos para a atmosfera que bloqueou o Sol. Isto levou a alterações climáticas devastadoras que causaram a extinção dos dinossauros. Na vaga seguinte de animais emergentes, os mamíferos tornaram-se mais comuns.